E voltamos com o Tela 1 especial. Rodolfo Maia conversou com o jornalista Rogério Galindo. Ele escreve no blog Caixa Zero e é colunista do jornal Gazeta do Povo. Olá, voltamos com a segunda edição do quadro Atualidades. O convidado de hoje é formado em Publicidade e Propaganda e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha na Gazeta do Povo e escreve sobre política no blog Caixa Zero. Vou conversar hoje com Rogério Galindo sobre os possíveis candidatos à prefeitura no ano que vem. Rogério, seja bem-vindo. Olá. Como vai? Fique à vontade, tudo bem. Rogério, apesar de faltar 1 ano e meio ainda para as eleições para a prefeitura de Curitiba, quem que são os candidatos que já começam a surgir? Ainda é cedo para a gente saber. A gente sabe que tem 2 grupos que tradicionalmente disputam a prefeitura e dentro desses 2 grupos já vão aparecendo aí os pré-candidatos, né, que vão disputar a convenção no ano que vem e vão tentando marcar a posição desde já, né? O principal grupo que disputa a prefeitura e que vem vencendo as eleições desde 88, desde que o Lerner chegou a prefeito pela primeira vez como eleito, pela terceira vez ao cargo, mas pela primeira vez eleito em 88, é o grupo que hoje tem o PSDB, que é o grupo do governador Beto Richa, né? E esse grupo hoje tem 2 candidatos mais ou menos pré-definidos, que são o Luciano Dutti, atual prefeito, que vai tentar a reeleição, e o Gustavo Fruit, deputado federal, tentou o Senado, agora ficou sem cargo, e que deve disputar contra o Dutti a indicação desse grupo. E do outro lado a gente tem o grupo do PMDB e do PT, que normalmente vai junto para as eleições, e que ainda está sem um candidato forte. Até agora tem a possível candidatura do Rafael Greca, que ainda não é certa, e do lado do PT, os 2 principais nomes, que são o Vagnoni e a Gleice, já anunciaram que não vão disputar, que desistiram. Então o PT agora está em busca de um candidato forte que ainda não apareceu, não está definido quem seria. Não tem a possibilidade de lançarem 3 candidatos? Cada grupo desses lançar um candidato? Normalmente cada um desses grupos lança um candidato mais forte. Por exemplo, o grupo ligado ao governador Beto Richa, nas últimas eleições, desde 88, tem lançado um candidato só. Em 88 foi o Lerner, em 92 o Rafael Greca, em 96 e 2000 o Castaniguchi, né? Em 2004 o Beto Richa, em 2008 também, né? Então, normalmente é um candidato só que sai por cada grupo. No grupo do PMDB e do PT, às vezes eles saem juntos, às vezes só se juntam no segundo turno, mas é possível que dessa vez cada um lance um candidato. O que tem de diferente nessa eleição é justamente que pela primeira vez esse grupo hegemônico que vem governando Curitiba desde o Lerner, o Greca, o Taniguchi, agora pode ser que ele rache pela primeira vez, tenha 2 candidatos fortes. E isso pode complicar um pouco a hegemonia do grupo justamente, né? Pode fragilizar. Até isso que eu queria saber, quem que vai decidir os nomes? Vai ser o partido, vai ser o próprio Beto Richa com a força que tem? Tradicionalmente o governador do estado é uma espécie de árbitro nessas questões, né? Ele decide quem é o candidato do partido, né? A gente tem esse super presidencialismo em que o chefe do executivo decide essas coisas. Não que ele tenha esse direito garantido por nenhum regulamento, nada, mas é assim que acontece. E o Richa já deixou meio claro que ele pretende apoiar a candidatura do Luciano Dutti, à reeleição. Foi o vice dele, é um antigo companheiro dele de política, então é possível que o Richa fique do lado do Luciano Dutti. Com isso, o Gustavo Fruit tende a sair do PSDB, onde ele está já há algum tempo, para disputar a prefeitura contra o grupo em que ele está hoje. E ainda não sabe para qual partido ele poderia ir. Pode ser o PPS, pode ser o PDT, pode ser até o PSD, que está surgindo agora. Ainda não se sabe para qual partido ele iria para disputar contra o Luciano Dutti, mas certamente isso cria um clima ruim no grupo que vinha unido até agora. Né? Até tiveram algumas reuniões do PMDB, né, que ele poderia surgir como candidato do próprio PMDB. E o Requião já se adiantou e já lançou o Greca para barrar isso. Qual que é o problema do Requião com o Fruit? Eles têm uma rixa antiga já, né? O Gustavo Fruit saiu do PMDB, onde ele iniciou a carreira dele, por causa do Requião. Os 2 não se davam, tinham uma briga antiga e o Fruit acabou saindo do partido para evitar ter que ficar batendo de frente com o dono do partido, que é o Requião, né? O Requião é uma espécie de chefe permanente do PMDB, independente de quem seja o presidente do diretório no momento, ele é que manda, né? Ele é o nome mais forte, 3 vezes governador, 2 vezes senador, ele tem muita força ali dentro. Então é difícil para alguém bater de frente com ele ali dentro. Como o Requião não queria o Fruit como candidato nunca, porque ele sabia até que era um cara que podia justamente fazer frente para ele, fazer sombra, ele foi matando o Fruit aos poucos dentro do partido, até que o Fruit saiu e foi para o PSDB procurar seu espaço. Ironicamente, agora dentro do PSDB, o Fruit está passando pelo mesmo processo. Não deixam ele ser candidato ao que ele quer, ele queria ser candidato ao Senado, teve que brigar até o último minuto e só deu certo por um acaso que dele ser candidato ao Senado, mas perdeu.
e agora ele quer se candidatar à prefeitura e o Richa também não está deixando. Então é possível que ele saia de novo para um terceiro partido para tentar o sonho dele, que é chegar aonde o pai dele chegou, o Maurício Fruit, que é chegar a prefeito de Curitiba. Engraçado, né? Até quem vai decidir então a eleição de Curitiba será Beto Richa, por um lado, provavelmente, né? E Requião, pelo outro, né? Na verdade a gente tem exatamente esse quadro que você falou, assim, os grandes caciques da política local, que continuam sendo mais ou menos os mesmos, o Richa, o Requião, o Álvaro, o Osmar, são quem decide as principais prefeituras do estado. E eles têm muita influência nessa candidatura, especialmente para escolher os candidatos. Lógico, dali para frente aí o eleitor que decide, né? Mas até essa questão partidária eles têm muita força. Assim. Só para finalizar, então, o PT, sem a candidatura do Vanioni e da Gleisi, sai um pouco enfraquecido disso, né? É verdade. Os dois candidatos mais fortes deles, tradicionalmente, são a Gleisi, que agora é senadora e não pretende disputar a prefeitura, até porque o sonho dela é mais alto, ela quer ser governadora do estado daqui a 4 anos, então ela não quer queimar o filme dela nessa campanha. E o Vanioni, que parece que desistiu, depois de 3 candidaturas, acho que deu para ele, quase chegou lá, mas perdeu. Agora fica os 2 candidatos mais fortes do PT depois dele, são o Rosinha, que é deputado federal já há 3, 4 mandatos, tem preferência, e o Tadeu Venere, que tem chamado a atenção pelo trabalho na Assembleia, ali tem se destacado como um deputado que tem feito combate à corrupção e que está também reivindicando esse posto. O curioso é que os dois são do mesmo grupo, dificilmente o Venere, que é mais jovem e é meio que cria do Rosinha, dificilmente ele vai querer bater diferente com o Rosinha. Então se o Rosinha bater pé e quiser ser candidato, o Venere provavelmente retira a candidatura para deixar o Rosinha como candidato do PT. Então tá bom. Rogério, obrigado novamente pela presença. Eu é que agradeço. Quem quiser acessar e conhecer o blog do Rogério, acesse www.gazetadopovo.com.br/blog/caixa0. Novamente, muito obrigado. E no próximo programa nós vamos receber Rafael Greca, que também, como já falamos, é um possível candidato à prefeitura. Semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá. E a última entrevista de hoje é com o deputado federal Ratinho Júnior. Confira. Olá, o quadro Atualidades está de volta. Nessa semana eu converso com o deputado federal mais votado aqui no Paraná, Ratinho Júnior. Ratinho, seja bem-vindo aqui no Universidade Positivo, muito obrigado pela sua presença. Ratinho, na semana passada eu conversei com a vereadora Renata Bueno, que também é muito jovem como o senhor. E ela comentou sobre alguns aspectos da juventude na política que está desiludida com a política. Como foi o seu ingresso nessa vida pública? Veja, eu sempre gostei muito de política e de comunicação, até por uma influência paterna, né? Eu cresci dentro de rádio, vendo meu pai fazendo o programa, enfim. E isso puxa muito, né? Essa questão da comunicação, não diretamente ligada ao jornalismo, mas ela acaba te colocando em algumas... te colocando dentro desse mundo, né? Porque você acaba debatendo as questões da cidade, os problemas e assim por diante. Então eu cresci nesse meio, né? E conforme eu fui me aprofundando em comunicação e tal, eu comecei a despertar essa vontade política. Que a política, ela faz parte do dia a dia de todos nós, né? Pode ser aquelas pessoas que não gostem, e tem aquelas que gostam, e tem aquelas pessoas que não ligam para isso. Mas, de qualquer forma, ela é importante. Nosso país é um país que vem fortalecendo a sua democracia, e a democracia, para ela ser fortalecida, ela tem que haver uma renovação, e essa renovação, ela não precisa ser basicamente de idade, ela tem que ser uma renovação de ideias, de projeto, mas, acima de tudo, de caráter, que é isso que o Brasil precisa, né? E é isso que as pessoas necessitam da política, né? Com uma maneira transparente, que tenha compromisso realmente com o espírito público. E sobre isso que o senhor falou de aumentar a sua popularidade do Ciro Gomes, né? Sua popularidade vem aumentando muito. Você é líder do PSC na Câmara, deputado mais votado. Próximo passo é a prefeitura? Olha, não sei dizer se é a prefeitura. Quando eu entrei na política, entrei com 21 anos, então muito jovem, né? E tive a honra de ter sido o deputado mais votado da história no Paraná para deputado estadual. Isso me fez, e eu sempre disse, que eu queria fazer uma carreira política. Né? Eu não queria entrar na política para fazer 1 ou 2 mandatos, ou apenas para ficar ali sendo deputado, não que isso seja ruim, mas com a meta de crescer, né? De você desenvolver um projeto e poder ampliar. E a sua candidatura para a prefeitura, como é que estão essas negociações? Veja, tudo que a gente falar hoje, nós estamos antecipando algo que pode vir a acontecer ou não o ano que vem, né? Nós estamos a um ano e pouco das eleições. Agora, essa questão de meu nome ser ventilado para ser candidato a prefeito é uma grande alegria, né? Uma honra. Eu acho que Curitiba é uma cidade muito criteriosa e quando você aparece numa pesquisa com um desempenho
bom, isso é uma maneira de te motivar. Então, só que não depende só da gente. Então, depende de uma série de fatores, depende de uma composição, que ninguém pode sair candidato a prefeito de uma capital numa aventura. Né? Você precisa de uma coligação boa, de um bom tempo de televisão, de uma estrutura que te dê viabilidade para você fazer uma campanha política de igual com os demais candidatos. Você tem que ter uma chapa de vereadores muito boa, porque são eles que vão levar o teu nome para os bairros, vão fazer todo esse projeto de defesa, né? E de fazer com que o teu nome cresça em regiões que você não entra. Então, uma chapa de vereadores muito ativo para isso. De que forma? Tanto na área partidária, política, e na área técnica. Para você ser candidato a prefeito de Curitiba, você tem que ter um bom projeto de cidade. Eu acho que é isso que nós temos que buscar e é isso que eu estou fazendo. E o interesse do seu partido é de coligação, é de candidatura própria ou ainda falta um tempo de negociação? Não, nós vamos trabalhar com candidatura própria. Isso não só no Curitiba, mas é no Paraná e no Brasil. O PSC, o partido que eu faço parte, foi o partido que mais cresceu nas eleições passadas, agora de 2010. Nós tínhamos 9 deputados federais, fomos para 18 deputados, nós dobramos a nossa bancada. Então a gente deixou de ser um partido pequeno para ser um partido médio, dentro da composição no Congresso Nacional. Elegemos um senador, agora na Assembleia Legislativa nós não tínhamos nenhum deputado estadual, passamos a ter 3 deputados. Então isso é um projeto realmente que vem crescendo, um projeto partidário. No seu mandato de estadual, como deputado estadual, foram vários projetos sobre o desarmamento, né? E que até o senhor recebeu um convite para integrar o Conselho Nacional de Justiça. Qual que seria o seu papel nesse conselho? O nosso projeto, o meu projeto, quando eu fiz aqui na Assembleia Legislativa, ele era um projeto seguinte: cada arma ilegal que o policial aprender, então a arma que não tem registro, que a pessoa não tem porte, a arma que está raspado, né, a documentação, né, a sua identificação, isso é uma arma ilegal, que o cara acabou pegando no mercado negro, pelo contrabando, ou de alguma maneira foi repassado para ele. Ele seria gratificado. Então, o policial ele é gratificado por isso. Por quê? Isso é uma maneira de você motivar essa retirada dessa arma e automaticamente você melhorar a renda do policial, que hoje ganha muito pouco pelo serviço, pela importância, pelo risco que ele tem para defender a sociedade. E o seu papel no Conselho seria desenvolver esse projeto? Na verdade, quando eu passei essa ideia para o ministro, Eduardo Cardoso, ele gostou muito. E como eles criaram um conselho que tem tantas ONGs que lutam sobre a questão do desarmamento, tem a Polícia Federal, tem o Exército, tem a Marinha, né, o próprio Conselho do Ministério da Justiça, acabaram gostando da ideia e me chamaram para expor e fazer parte desse grupo de apoio, de inteligência, para desenvolver projetos focados nessa área para combater os homicídios que acontecem no Brasil. Porque 60% dos homicídios que acontecem no Brasil são homicídios que acontecem sem a pessoa não ter passagem pela polícia. Então, muitas vezes, uma pessoa de bem que tomou uma cerveja, está embriagado, bate no trânsito, acaba arrancando o revólver e dando um tiro. Então, a ideia é a gente bolar projetos para cuidar nesse sentido de diminuir os homicídios e acabar com essa violência, porque o Brasil é o país que mais se mata no mundo através de arma de fogo. Ratinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Conversei com o deputado federal Ratinho Júnior. Na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá. E o Tela 1 especial de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até a próxima.